Olá, classe jovens, EBD, da AD Pentecostal, segundo trimestre, já foi apresentado na primeira aula. Davi, de pastor de ovelhas a rei de Israel. Fé e ação em meio às adversidades da vida. Quero já aqui, antes de orarmos, deixar uma passagem bíblica que está escrito assim: muitas são as aflições do justo, mas de todas o Senhor os livrará. Oramos. Vocês que a Shalom Yeshua a todos, né? Aos inscritos no canal. Não esquece de dar aquele joinha, aquele like, para o YouTube entender que o conteúdo é relevante e de extrema importância. Eu vejo muitas visualizações, mas pouco joinha, pouco like. Não desperdice, na hora que você for ouvir e ver o vídeo, não esquece de dar aquele joinha. Oramos. Senhor Deus, em nome de Jesus, mais uma vez, pelo meio da oração, mais uma aula, mais um estudo. Venha brilhantar esse estudo agora, em nome de Jesus. Boa tarde, Espírito Santo. Não sei a hora que as pessoas vão ouvir, meu Deus, esta lição, classe jovens, mas que o Senhor venha iluminar, dar uma mente aberta, uma mente brindada, uma mente produtiva, uma mente criativa, uma mente brilhante, uma mente sadia, uma mente sábia, uma mente inteligente. Nós te louvamos, te glorificamos. Quem vai ouvir seja alcançado por esta oração agora, seja com as aflições e adversidades que você estiver enfrentando. Receba aí o refrigério do Salmo 23 agora e seja aliviado aí em nome de Jesus. Deus os abençoe poderosamente em nome de Jesus. Vamos lá, chega de moleza. Lição de número 2, que tem como tema Davi, a excelência no servir. Abra sua lição aí, vou mostrar a lição a vocês mais uma vez. Acho que não mostrei direito naquela outra primeiro vídeo. Essa é a nossa lição aí, é a vista do professor, né? Lição do número 2, você vai abrir a lição do número 2. Davi, a excelência no servir. Davi era um excelente servo. Davi era um excelente servo. Davi tinha maestria, dinâmica em servir. Né? Então, Davi, a excelência no servir. Davi tanto servia aos seus pais, como ao seu pai, Jessé. Ele estava no campo pastoreando as ovelhas, os rebanhos de Jessé. Deus o tempo todo está nos servindo. Deus o tempo todo está nos servindo. Amém, jovens? Então, Davi era um excelente, a excelência no servir. Davi foi um bom servo, um ótimo servo. E como era um servo brilhante a Deus. Não é à toa que Davi é chamado pelo próprio Eterno o homem do seu segundo coração, o homem segundo o coração de Deus. Temos que ser bons servos. Temos que servir com maestria, com excelência. Pessoas gostam que as pessoas lhes sirvam. Gosta de ser servido, mas não gosta de servir.
gosta de mandar, de ser servido, mas não gosta de servir. Então há uma dádiva a quem serve. Ministério, Ávila mais Samuel, não é, os outros jovens que vão ouvir, ministério não é serviço. Ministério é servir. Ministério não é ser visto. Ministério é servir. Né? Então, vamos para o texto principal. Está escrito: não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te ajudo e esforço. Eu te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. Isaías capítulo de número 41 e versículo 10. É um texto tremendo, né? Já fala com a gente, né? Para não ter medo, né? O resumo da lição: mesmo possuindo muitas qualidades, a presença divina na vida do crente é indispensável, né? Mesmo tendo qualidades, mas precisamos constantemente da presença de Deus. Sem a presença de Deus não dá. Temos que estar na presença de Deus. Vamos para objetivos que eu quero passar aqui dessa lição para vocês. Primeiro objetivo é conhecer as habilidades de Davi para realizar um serviço excelente, né? O objetivo é conhecer as habilidades de Davi para realizar um serviço excelente. Segundo, refletir a respeito da excelência de Deus em nos mediante a respeito da excelência de Deus em nós mediante a sua presença. Terceiro objetivo, compreender a excelência de Deus em nós para cumprir as difíceis missões. Quarto objetivo, identificar a difícil missão do jovem cristão. Introdução. Vamos ver a introdução? Ao pensarmos em Davi, somos levados a uma admiração praticamente inevitável durante de tantas qualidades. Em cada lugar por onde Davi passava, ali ficava a sua marca registrada, a excelência. Na vida desse homem, as competências adquiridas eram envoltas em sensibilidade, integridade, responsabilidade, dedicação, arte, é uma exemplar dependência divina. Quero destacar aqui alguns na vida desse homem, Davi, as competências, que ele era um cara competente, adquirida, eram envoltas em sensibilidade, integridade, responsabilidade, dedicação, arte, um exemplar em obediência. Vamos para o texto bíblico, a leitura em classe. Quem leu primeiro é Ávila, leu primeiro aí, que está em 1 Samuel, capítulo número 16, do versículo 19 ao 23. Samuel vai lendo os versículos seguintes. Ávila vai ler o versículo 9, em seguida Samuel Josias o 20. Pode levantar. Vem aqui para nós fazer diferente, o Arthur Major. Vem aqui, lê aqui, aí depois volta. Samuel também vem aqui. Hoje vamos fazer diferente, vamos colocar os jovens para interagir. É o versículo 20. Vem logo para cá. Aí, vou ler o 19 aí. Depois lê nós três o último versículo. Cada um vai lendo um versículo. Pode começar. Versículo.
Odre. Versículo 21, Ávila. Seu pai vem de armas. Versículo 21, Samuel. Então Saul mandou. Versículo 21. Não, Assim, 22, né? 22, perdão. Então Saul mandou dizer a Jessé, está Davi Deixa estar Davi perante mim, pois achou graça aos meus olhos. 23, no 3, nós 3, tudo de uma vez. 1, 2, 3. E sucedia que quando o espírito mau da parte de Deus vinha sobre Saul, Davi tomava a harpa e a tocava com a sua mão. Então Saul sentia alívio e se achava melhor, e o espírito mau se retirava dele. Oh, brother. Pronto, pode voltar aí. A se sentarem. A leitura em classe aqui. Aí aqui eu apresentei os tópicos e os subtópicos das lições no grupo da gente. Vamos para o primeiro tópico. Primeiro ponto, um currículo notável para um serviço excelente. O currículo de Davi era extraordinário e excelente. Aí eu coloquei aqui, jovens, ó, o currículo de Davi. Veja que aqui tem 13. Primeiro, pastor de ovelhas. Ovelhas. Plural. Deixa eu colocar o S aqui do plural. Pastor de ovelhas. Deixa eu pluralizar. Ovelhas, animais. A gente tem que entender quando a Bíblia está falando ovelhas, animais e ovelhas, pessoa, que é figurativo. Okay? Então, do currículo de Davi era qual? Pastor de ovelhas. E nessa pastoreando essas ovelhas, Davi enfrentou, habla mais Samuel Josias, desafios perigosíssimos. Para começar, um leão veio para atacar o rebanho. Davi matou o leão, protegendo o rebanho. Em seguida, o urso, que é enorme, né? Certo? Então, não vou muito me deter nisso aqui. Mas um pastor tremendo. A função de um pastor é de cuidar, proteger, alimentar, né, a ovelha. Agora passando para ovelha pessoa. Segundo o currículo de Davi, pajem ou escudeiro. Ele passou a ser o escudeiro pajem de Saul. Era aquele que carregava as armas de guerra que estava sempre com o rei Saul. Terceiro currículo de Davi, guerreiro. Né? Hoje a gente chama um guerreiro, homem, mulher guerreira. A palavra guerreira, porque a gente é guerreiro? Porque nós enfrentamos desafios cotidianos na nossa vida e a gente consegue suportar, superar. Às vezes queremos jogar a toalha, abaixar a guarda, entregar os pontos, mas se formos com Deus, Deus é conosco. Davi era guerreiro, homem de guerra, valente, que vai ser o quarto currículo de Davi, valente. Davi era valente. O cara matar um leão e um urso, né? Um cajado, pastor. Então Davi era valente. Não é à toa, que Davi, na caverna de Adulão, a gente está falando sobre Davi, caverna fala de isolamento. Na caverna de Adulão tinha homens endividados, amargurados. E Davi
estava dentro da caverna de Adulão, fugindo da perseguição de Saul, que queria matá-lo, teve inveja dele, queria matá-lo. E Davi fez ali homens, guerreiros, homens valentes. Nós vamos falar dos valentes de Davi, só um dos valentes de Davi, com uma lança, matou 600 homens. Será que era valente? Né? Então, mas ele herdou isso de quem? Essa valentia, esse guerreirismo? De Davi. Então, com quem você anda, diz quem tu és. É um ditado, uma adágio popular no nosso meio. Né? Então, esses valentes, por exemplo, dos valentes de Davi. Eu vou muito me deter nesse fator aqui para não ser muito extensivo. Rei é o tema de todo o trimestre, de pastor de ovelha a rei de Israel. Era rei. Um dos melhores reis da nação de Israel. Foi o segundo rei de Israel. Davi foi o segundo rei de Israel. Qual foi o primeiro? Saul. Esse período é chamado período monárquico. Quando Moisés partira, o sucessor de Moisés foi Josué. Josué morreu, mais Samuel, e os demais jovens que vão assistir. Josué partira, morrera, não deixou sucessor. Então o povo passou eles mesmos ser o que dava em sua mente, o que vinha, eles faziam, estavam sem líder. A eles mesmos era quem o próprio liderava, que vinha na sua mente, no seu pensamento, eles faziam. Esse período é chamado de anarquia. Era o povo sem líder. Aí o povo começou a ser levado a cativo pelas nações estrangeiras. Eles começaram a clamar ao Senhor. E o Senhor suscitou juízes para ele. Aí entra o período teocrático, a teocracia. Era o próprio Deus que levantava os juízes. Teve aproximadamente 14, 15, alguns falam 16 juízes. Aí veio o período monárquico, a monarquia, período monárquico, da monarquia, que é o período de reis. E foi o povo que pediu um rei a Samuel. Por causa de outras nações tinha reis, e eles diziam assim, as outras nações têm reis, e nós não temos. Então, eles imitando o mundo. Né? E aí nós vivemos no país, nosso país é o quê? Democrático. É a democracia. E os governantes, né, começando do vereador ao presidente da República, são escolhidos por voto do povo. Então nós temos o período da anarquia, povo sem líder, eles mesmos se lideravam. Segundo, teocracia, que era o governo do próprio Eterno, do próprio Deus, que suscitava juízes, né? E terceiro, período monárquico, período de monarquia, período de reis. E nós vivemos na atualidade agora, no nosso país, Brasil, né? É democracia. Em outros países existem ditadores, que vêm de um regime militar, né? Tem em outros países também imperador. Então, rei, um dos melhores reis de Israel, Davi foi, né, o segundo rei. Antes da divisão, Davi reinou em Israel por 40 anos. Tanto Saul como Davi e Salomão, que foi o terceiro rei da nação de Israel. Primeiro rei, Saul. Segundo rei, Davi. Terceiro rei, Salomão. Antes do reino ser dividido. Que o reino foi dividido. Então, esses três monarcas, esses três reis, eles governaram a nação de Israel, povo de Deus, nação eleita, nação escolhida, onde nasceu o Messias, o Salvador do mundo, a saber, o Cristo. Cada um por 40 anos. Aí entra o período da divisão, que foi dividido rei norte e reino sul. Não vou também me deter nesse fator. Matador de gigante, Taveira matador de gigante. Quem não conhece Davi Golias?
matador de gigantes. Né? Quem não conhece Davi e Golias. Né? Compositor. Davi também era compositor porque ele compôs dos 150 salmos, 73 salmos são de Davi. Todos os 150 salmos não são de Davi. Davi só escrevera 73 salmos. Salmos não tem capítulos, salmos é números, certo? Salmos não tem capítulos. Salmo é o quê? Salmo é música, salmo é louvor, salmo é poesia, salmo é cântico, salmo é júbilo e salmo também, alguns salmos de oração. Então veja Davi aí. Fiel, Davi fiel. Né? Fidelidade. Músico, educado, Davi era educado. Né? A gente tem que ter educação, ética, postura, saber conversar, saber entrar, saber sair, ter um comportamento cristão diferente do mundo. E 11º era animado. Davi era animado. Davi não era desanimado. Ou como tem gente desanimada. Qualquer empecilho, qualquer algo que dá errado já desanima, já quer desistir, já quer parar. Então nessa aula aqui da classe jovem, receba ânimo. Jesus disse assim, ó, nesse mundo tereis aflições. João capítulo 16, versículo 33, Jesus disse, nesse mundo tereis aflições. Mas ele vai dizer assim, tem de bom ânimo. Então Davi era animado. Davi não se desanimava, ficava desanimado por qualquer coisa. Então receba ânimo, tenha ânimo. Né? É tanto que Deus, o próprio Eterno diz a Josué, tem de bom ânimo. Né? Deus disse até Salomão, que foi substituir o seu pai, Davi, o melhor rei da nação de Israel foi Davi. Certo? Poderado nas palavras. Davi sabia se expressar, sabia o momento de ficar calado e falar. Né? Tem gente que fica calado, mas quando abre a boca é para destronar tudo. Exemplo, os amigos de Jó ficaram 7 dias com Jó vendo as calamidades que havia em Jó, que Jó tinha perdido, os bens, filhos, a sua saúde. Quando eles vão falar, eles vão abrir a boca. Quem não tem o que falar e vai falar besteira, é melhor ficar calado. Eu tenho que ter palavra de ânimo, palavra de encorajamento, palavra de força, palavra para animar. Certo? Aí ele disse, ó, porque tu transgrediu, tu pecou. Ó, ficou 7 dias calado quando abriu a boca para falar besteira. Né? Então Davi era apoderado nas palavras. Né? Davi não tinha a boca suja. Né? De chamar nome, chamar palavrão. De maneira alguma. Né? 13º, admirável. Davi era admirável. É tanto que fizeram uma música lá que Saul se irritou com essa música. Saul matou 10.000, mas Davi matou milhares e milhares. Isso irritou mais ainda Saul. Eu vou abrir um parênteses aqui. O teu crescimento, o teu desenvolvimento, o teu êxito incomoda muita gente. 14º tem mais qualidades de Davi, mas eu não coloquei. Davi, e o mais importante, o Senhor era com ele. Bom, e o primeiro ponto aí, um currículo notável para um serviço excelente. Um pastor de ovelhas. É o primeiro subtópico do primeiro ponto. Um pastor de ovelhas. Já falei aqui que era uma do currículo de Davi. Né? O ponto 2. Corajoso e destemido. Davi era corajoso e destemido. A nação de Israel, no 1 Samuel capítulo 17, enfrentou um grande desafio contra o seu arco inimigo chamado os filisteus.
Os inimigos que perseguiam mesmo a nação de Israel, Samuel diabo, eram os filisteus e os assírios. E eles tinham um guerreiro conceituado chamado Golias. E Golias colocou medo no exército de Israel. Eles temiam e tremiam o gigante Golias, que eu vou falar mais detalhes sobre ele na segunda lição. E Davi se propôs, não tinha ninguém, quando Israel precisava só de um homem. E Davi disse, mande dizer a Golias que eu vou. Então era corajoso e destemido. Davi também se destacava por ser corajoso, destemido. Se ele desse ouvidos aos que demais falavam, jamais seria um vencedor. Porque até o irmão dele, aliado Abinadab e Samar, quando ele estava na guerra, ele foi deixar pães, seu pai mandou deixar, a guerra estava durando 40 dias, durou 40 dias, muito tempo. Um dos irmãos dele disse, Davi, seu pai presunçoso, o que você vem ver aqui? Vá para casa. Mas Davi não ouviu, seu irmão tinha dito a ele. Porque, o que é que eu aprendo aqui? Porque o gigante que estava desafiando não era o seu irmão Eliabe, nem Abinadab, nem Samar, mas Golias. Então Davi não perdeu as suas forças com seus irmãos. Porque se ele tivesse perdido as suas forças com seus irmãos, ele tinha chegado sem força e fraco para enfrentar o Golias. Então muito hoje fica perdendo forças à toa e para vencer o gigante não consegue porque está cansado, está exausto, sem força e sem vigor. Então não perda tempo, aprenda a distinguir quem é o seu inimigo. Amém? É um corajoso, destemido. Subtópico 3 do ponto 1, músico excelente. Ele era um músico excelente. Já falei sobre ele, sobre a sua composição de 73 salmos. Na musicalidade, o salmista expressava sua fé, seus sentimentos e sua profunda conexão com Deus. Alguns exemplos que marcaram as perseguições de Saul. Então, Davi era tremendo. Sobre música aqui, sobre louvor, vamos lá. Para mim louvar a Deus, eu tenho que se dedicar. Eu tenho que me consagrar e jejuar. Eu não posso louvar a Deus de qualquer jeito, de qualquer maneira. Eu tenho que ter um preparo. Amém? Entendidos até aqui? Estamos avançando, passando aqui pelos subtópicos. Então, não é para Deus. Não, se é para Deus, então eu tenho que dar o melhor. Eu tenho que ensaiar. Eu tenho que para Deus ser o melhor. Não de qualquer jeito, eu louvor de qualquer jeito. Não ensaiei, mas eu vou louvar porque é para Deus. Não, eu tenho que ensaiar, eu tenho que consagrar. Perceba aqui que Davi, quando ele dedilava a sua harpa, nós acabamos de ler no texto, na leitura em classe, não foi? No texto bíblico. Quando ele dedilava a harpa, o espírito maligno que estava no rei Saul se afastava e o rei saía a perturbação e o rei se alegrava. Entendemos até aqui? Vamos lá? Vamos para o ponto 2. A excelência de Deus em nós, mediante a sua presença. A presença de Deus em nossas vidas, é o primeiro subtópico. A presença de Deus em nossas vidas. Eu quero ser aqui bem rápido, bem breve, fazer a diferença entre
A diferença entre presença e unção. A diferença entre presença e unção. Qual é a diferença entre unção e presença? A unção, o que é unção? É uma capacitação. O que é unção? Uma capacitação. E qual é a diferença de unção e presença? A unção é algo específico para um determinado momento ou ocasião. A unção significa capacitação e é algo para um determinado momento. E presença é contínua. A presença é contínua. É diariamente. Subtópico 2. O cristão e sua espiritualidade. O cristão e a sua espiritualidade. Como está a sua vida espiritual? Eu tenho que cuidar da minha vida espiritual. Então, o cristão e sua espiritualidade. Tem alguém aqui comigo? O cristão e a sua espiritualidade. Eu tenho que cuidar da minha vida espiritual. Amém, gente? Amém, jovens? Você do adulto que vai ouvir, eu tenho que cuidar da minha vida espiritual. Quando o jovem cristão se permite ser conduzido pelo Espírito Santo, Deus, e o seu coração impele a progressivamente buscar uma crescente intimidade com o seu Senhor. Então, amar o cristão e a sua espiritualidade. Subtópico 3, do ponto 2. Conduzido pelo Espírito Santo. Quer um conselho nessa tarde, nessa segunda lição, classe jovens? Deixa o Espírito Santo lhe guiar. Deixa o Espírito Santo lhe direcionar. Deixa o Espírito Santo lhe conduzir. Deixa o Espírito Santo te levar. Bem? Coisa melhor é ser conduzido pelo Espírito Santo. Certo? Ser guiado pelo Espírito Santo. Ponto 3. A excelência de Deus para cumprir uma difícil missão. A excelência de Deus para cumprir uma difícil missão. Subtópico 1 do ponto 3. Um rei atormentado. Quem é esse rei atormentado? Saul. Saul era um rei atormentado. Aí aqui, gente, já no final dessa lição aqui, ó, eu coloquei aqui Davi versus Saul. O significado do nome de Davi, amado de Deus. O significado do nome de Davi, amado de Deus. E o significado do nome de Saul, pedido. Amém? Saul começou bem e terminou mal. Saul começou bem e terminou mal. Quem era Saul? Era um jovem famoso. 1 Samuel, capítulo de número 9, vai falar acerca de Saul, filho de Quis. Saul era da tribo de Benjamim. Né? Saul foi também... Vamos ler o 1 Samuel aqui, rapidamente e velozmente. 1 Samuel, deixa eu ler aqui bem rápido. A gente conhecer a partir de 1 Samuel, capítulo 9, vai falar sobre Saul. Havia um homem benjamita, cujo nome era Quis, filho de Abiel, filho de Zeró, filho de
Bevorate, filho de Afi e filho de Dum, homem de Benjamim, varão alentado em força. Este tinha um filho cujo nome era Saul, mancebo e tão belo entre os filhos de Israel, não havia outro homem mais belo do que ele, desde os ombros para cima, sobrancelha e todo o povo. Então, veja aí, a gente vai conhecer a biografia, a história de Saul, em 1 Samuel, capítulo número 9. Ele foi visto entre os profetas, profetizando, 1 Samuel 9:9, antigamente em Israel, indo qualquer consultar, Deus assim dizia, 20, e vamos o vidente, porque era chamado assim o profeta. Então Saul, moço, né, foi visto profetizando no meio dos profetas. Então Saul foi visto profetizando no meio dos profetas. Então Saul começou bem e terminou mal. E o segredo da vida não é como eu começo, é como eu vou terminar. O segredo da vida não é como eu começo, mas como eu vou terminar. E Davi era da tribo de Judá. Saul da tribo de Benjamim. E o nome de Saul é o nome hebraico de Saulo. Nós conhecemos como Paulo. Certo? Então, aí Davi versus Saul, né? Tá certo? Então, estou vendo aí algumas diferenças aí. Então, Davi, um rei atormentado, Saul se desviou de Deus, desobedeceu às ordens de Deus. Eu tenho que ser obediente. Há segredos para quem é obediente e segredos para quem é desobediente. A Bíblia nos ensina, está escrito que a obediência traz consigo bênçãos e a desobediência traz consigo maldições. E o Espírito do Senhor, o Espírito de Deus, saiu de Saul. Quando saiu de Saul, o que foi que se apoderou dele? Um espírito maligno que o perturbava. E os jovens de Saul, todo o reinado ali de Saul, os súditos dos seus reis, viu o sofrimento do rei. E indicaram os jovens que serviam a Saul, disse, tem um jovem. Vamos até ler essa passagem que é muito tremenda, muito bonita. 1 Samuel, essa passagem é tremenda. Para nós encerrar a nossa aula, né? Vocês estão entendendo a lição? Está quantos minutos aí? Já? 28 minutos, até demais. 16, esses jovens dá testemunho de Davi, vocês verem, dá testemunho de Davi, que ele é um jovem na presença de Deus, que ele é um exímio, um músico, e Saul manda o chamar. Quando Davi dedilhava a sua harpa, o espírito que estava em Saul saiu e se alegrava. Certo? Então, os jovens é quem dá informação. Nós conhecemos alguém excelente. Saul disse, como é o nome desse? É Davi. É filho de quem? De Jessé. Vai buscá-lo. E daí Davi começa a trajetória da vida de Davi. Amém? Então, um rei atormentado porque desobedeceu a Deus. Segundo subtópico do ponto 3. Um reinado em apuros. Um reinado em quê? Em apuros. Deus sempre tem outro, gente. Deus sempre tem outro. Né? Saul desobedeceu, mas Deus já tinha Davi para substituir. Então não pense que você é a última Coca-Cola ou a bolacha do pacote. E se eu não for, ninguém vai. Não. Deus sempre vai levantar alguém. A obra dele não pode parar. Entendidos até aqui? Então Deus sempre vai levantar outro para colocar em seu lugar ou em nosso lugar.
de servo para ser senhor. Davi era servo e passou a ser senhor. Eu tenho que galgar os degraus. Tem que galgar os degraus tudo de uma vez. Vamos para o terceiro tópico para a gente encerrar? Qual a nossa difícil missão? A primeira aqui é assim. O primeiro deles é pelo simples fato que nós cristãos andamos na contramão desse mundo. Isso é um grande desafio, andar na contramão desse mundo. Tem pessoas que não vão gostar da gente, vai criticar a gente, né? Vai bater de frente, vai interrogar, vai criticar, vai falar. Então, isso é um desafio. Segundo desafio está ligado à nossa grande missão, anunciar as boas novas de salvação. O ID de Jesus, Marcos capítulo 16, versículo 15, por todo mundo pregar o evangelho, a toda criatura, aquele que crê e for batizado será salvo, aquele que não crê já está condenado. Então, fomos chamados para pregar a palavra de Deus e pregar também com o nosso testemunho, nosso estilo de vida, nosso testemunho e a nossa reputação. O norte-americano orador chamado Billy Graham disse que o crente é uma Bíblia aberta. O verdadeiro cristão é uma Bíblia aberta. Então você prega com a palavra, você prega com o seu testemunho, com o seu comportamento. Amém? Vamos para a conclusão. Começamos com vocês e terminamos com vocês lendo a conclusão do texto. Pode vir, Samuel, para cá. Conclusão do texto. Vamos lá? Pode começar. Davi possuía um currículo aliviado, um músico virtuoso, valente, guerreiro, poderoso nas palavras e educado. Foi um dos currículos que eu coloquei aqui na lousa, no quadro. Foi algo. Esse currículo é fortíssimo, impactante de Davi. Aí aqui para onde é mesmo? E educado. Falou em educado aqui, Samuel. Isso. Características que despertariam o interesse de muitos. Recrutadores. Mas há um detalhe que faz toda a diferença. Nesse belíssimo currículo, o Senhor era com ele. Final. 1, 2, 3. Sem Deus, nada podemos fazer. Vamos de novo? 1, 2, 3. Sem Deus, Nada podemos fazer. E a nossa existência não terá sentido. Seja conduzido pelo Espírito Santo. Você será uma bênção por onde quer que passe. Que o Eterno continue te abençoando, te prosperando, te guardando, dando amor. Shalom!